Então a gente precisa entender o quê? Que ministro é aquele que serve, certo? Ministro é uma pessoa que veio para servir. Jesus é o ministro por excelência. Ele disse, né, que eu vim para servir e não para ser servido. Tá? Então, quem são os ministros da Igreja Católica? Os ministros da Igreja Católica são os bispos. Né? Eles são os apóstolos, são os príncipes da Igreja. Eles são aqueles que estão ali para servir em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como o número de bispos é insuficiente para a quantidade de cristãos, né, de católicos, então existem os padres. Então, os bispos, eles vão ordenar estes homens, que são os padres, para exercerem este ministério na igreja. Tá? Então, o ministro por excelência na Santa Missa é o padre. Né? Então, o ministro, o padre, ele é um ministro de acolhida, ele é um ministro da palavra, ele é um ministro da Sagrada Comunhão, ele é um ministro de todos os outros sacramentos. Né? O padre é o ministro por excelência, certo? Aí, quando a gente ouve a palavra ministro, principalmente para quem frequenta a Missa Nova, está muito acostumado com aquela pessoa que é, às vezes, um pai de família, uma mãe de família, membro da comunidade respeitável, que coloca um jalequinho e vai lá ajudar a distribuir a Eucaristia, certo? Ministro da Sagrada Comunhão, ministro extraordinário da comunhão, né? Tem vários nomes diferentes que são atribuídos a este ministro, certo? E por quê? Ministro porque ele serve, ele faz um trabalho. O ministro por excelência é o padre. Esses outros ministros ajudam ali na distribuição da Eucaristia. Quando a RCC fala que ela tem vários ministérios, isso significa o quê? Que são pessoas que foram formadas para trabalhar em áreas específicas dentro do movimento Renovação Carismática Católica. Hoje nós estamos falando do movimento, nós não estamos falando da missa, da liturgia, da igreja no geral, do movimento Renovação Carismática Católica. Tá? Então, se você é um ministro da Renovação Carismática Católica, não quer dizer que você é a mesma coisa que o ministro extraordinário da comunhão. O ministro extraordinário da comunhão, ele teve uma formação, né? Fez uma preparação e ele ganhou uma provisão do bispo. Então, o bispo deu um documento para ele que diz que ele pode distribuir a comunhão, certo? Embora isso pudesse até ser um tema para uma outra live, da gente tratar se é legal, se não é legal, né? A gente tem opiniões, às vezes, um pouco divergentes, porque aqui na administração apostólica nós não temos ministros da comunhão, o único ministro é o padre, é só o padre que distribui a comunhão um por um, de joelhos e nos lábios, né? Pode ser aquela missa do padroeiro, do santo, que tem lá 5.000 pessoas e vai distribuir ele sozinho, ou com outro padre, 2 padres, às vezes 3 padres, né? Para agilizar, mas é só o padre que distribui, não tem ministro extraordinário, né? Então, às vezes, tem essas coisas. Mas o ministro da RCC não se equivale, né, ao ministro que tem uma provisão para distribuir comunhão, e muito menos ao ministro ordenado, que é o padre, ou o diácono. O diácono também é um ministro ordenado. Na Missa Nova, nós temos o diácono permanente, geralmente um homem casado, né, etc, etc. Aqui nós só temos o ministro provisório, que é aquele que está, diácono provisório, que é aquele que está se preparando para dali a pouco receber o sacramento da ordem como sacerdote. Ele recebeu como diácono, mas mais à frente vai ser sacerdote. Então, os ministros da RCC recebem uma formação específica para atuar dentro da RCC. E aí o que acontece? Um ministério que foi citado aqui, música e artes, né? Música e artes. Quando a gente fala em ministério de música, é muito fácil de você entender, né? Vai ter lá um conjunto, né? Como a gente fala lá no Sul, um conjunto, uma banda, né? Então, guitarra, teclado, contrabaixo, bateria e tal. Os encontros da Renovação Carismática são muito animados,
né? Então é necessário que tenha realmente os instrumentos musicais para animar e tudo mais, né? Tem momentos que são mais introspectivos dentro do grupo de oração, né? Tem o momento da animação, mas tem o momento da oração. Então, aquela música que te leva a rezar, né? Que te leva a pensar, a meditar. Então, o ministério de música, ele é muito importante para a renovação carismática católica. Daqui a pouco, como a gente for entrar mais no nosso testemunho pessoal, quero falar para vocês a minha experiência com música dentro da renovação carismática. Mas é música e artes. Então, nesse artes entra cinema, entra teatro, né? Entra dança. Aí você vai dizer assim, não, mas professor Raimann, não pode dança na missa. Claro que não pode. Tá certíssimo. Na missa, não. Nós estamos falando de renovação carismática católica. Então, vamos deixar bem claro desde o início que uma coisa é o santo sacrifício da missa. Outra coisa é o grupo de oração da renovação carismática católica. Tá? Eles são católicos, eles participam também da missa, mas não junta as duas coisas, pelo amor de Deus. Mais para frente a gente vai explicar melhor isso para vocês. Fica com a gente até o final, tá? A gente vai explicar melhor. Não junta as duas coisas. Não é que são coisas separadas, eles são uma igreja à parte. Não. Eles são igreja católica, mas o encontro do grupo de oração, com todos os seus carismas, com todas as suas manifestações, com os teatros, com as danças, com as músicas alegres, etc., etc., não pode acontecer dentro do sacrifício da missa, ok? Aí, por exemplo, Ministério de Oração por Cura e Libertação, né? Muito importante, muito importante. Nós conversávamos outro dia aqui em casa sobre isso, né? Quantas pessoas que têm traumas de infância, que têm problemas e que vão procurar aí os psicólogos. Nada contra os psicólogos, pelo amor de Deus, né? Vamos colocar aí que falei mal dos psicólogos. Tenho grandes amigos, né? O André, a Michele já participaram de lives aqui com a gente, grandes amigos psicólogos, a gente sabe da importância do trabalho do psicólogo, né? Mas a gente sabe também que muitas dessas curas podem ser alcançadas aí no grupo de oração da renovação carismática, né? Se levado a sério, né, você pode realmente obter as curas. Tem o Ministério da Cura e Libertação. Agora, o que não pode, gente, eu já vi muito disso, tá? Então vamos pautar aqui, é dizer assim, hoje, missa de cura e libertação. Isso não pode, gente, tá? Por quê? Porque toda missa é de cura e libertação. Toda missa é cura naturalmente. Né? O santo sacrifício de Cristo foi para isso. Para isso, para nos curar e para nos libertar.